Meus queridos irmãos, cumprimento nessa noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero agradecer a Deus, em nome do Senhor, por essa noite maravilhosa, por essa live. Quero agradecer a Deus aí, Igreja Pentecostal Boas Novas, evangélica aí do pastor Ronan. Deus abençoe aí na cidade Serra, no estado aí de Vitória, Espírito Santo. Deus abençoe poderosamente, grande homem de Deus, meu amigo particular, em nome de Jesus. Nessa noite, quero agradecer a todos os irmãos que estão entrando na live. Você pode estar compartilhando, você pode estar divulgando, em nome de Jesus, aonde você estiver. Você pode estar, aleluia, divulgando para os grupos. Você pode estar compartilhando, aleluia, para um amigo seu, para uma amiga sua, quem sabe, uma pessoa que está precisando de uma palavra. Essa noite é uma noite de vitória, é uma noite de bênção. Deus tem uma palavra forte, aleluia, para o teu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Também eu convido você, tá entrando no YouTube, se inscrevendo lá, aleluia, e vendo lá muitas mensagens da parte de Deus lá. Você vai ver lá no YouTube, quando você digitar, você vai ver José Cunha, amém? Aí você escreve, faz um comentário, aleluia, divulga em nome de Jesus. E agradecer a Deus, você que está aí no hospital, acompanhando. Eu quero te parabenizar, Deus está contigo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida aí, Você esteja aí no centro de recuperação. Há uma esperança, Uma possibilidade de Deus estar fazendo um milagre na sua vida, na sua casa também. Quero agradecer a Deus, se porventura onde você estiver me acompanhando, eu quero te dizer que Jesus é maravilhoso, Jesus te ama. Eu quero te dizer também, você que está no seu trabalho aí acompanhando, quem sabe você está chegando do seu trabalho, você está indo, em nome de Jesus, E eu quero orar por você. Antes de entrar na mensagem, eu quero estar orando, para essa live, para todos aqui, no pleno sábado, dia de hoje. Você está aí, com a sua família, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus pela sua companhia. Você está acompanhando, aleluia, esta live com o pastor Cunha, direto aqui de Coronel Fabriciano. Quero agradecer aí, muita gente entrando, vai compartilhando em nome de Jesus, onde você estiver, aleluia. Eu creio que hoje, esta noite é uma noite diferenciada em nome de Jesus. Você pode estar fechando seus olhos, vou estar orando, intercedendo por você. Amado Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, eu apresento, Pai, cada lar, apresento, Senhor, cada pessoa, Senhor, que acompanha essa live. Assim, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos abre o nosso entendimento, dá sabedoria. Meu Deus, somos pecadores, somos carentes da Tua misericórdia. Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá, ó Deus, Pai poderoso e celeste, nessa noite, Senhor, aonde tiver um sobrevivente de um naufrágio, aonde tiver, Senhor, uma pessoa ouvindo esta oração, que venha chegar, aleluia, ao conhecimento da sua casa, do seu lar, do seu ouvido, que não seja eu, mas sim o Espírito Santo. Somos falhos, meu Senhor, somos carentes, somos dependentes do Senhor. O Senhor é independente de nós. Portanto, Senhor, que essa noite, que venha a ser uma noite, Senhor, marcante para nossas vidas. Assim, Senhor, vai de encontro, Senhor, aleluia, cada cidade, cada bairro. Vai de encontro, Senhor, aleluia, esse jovem está afastado dos caminhos do Senhor, este obreiro, não importa a religião, não importa o crédito, o espírita, o evangélico, o pastor, o presbítero, o evangelista, não. Estamos falando aqui do nosso Jesus, que é o único Deus do universo, é o Deus que projetou, é o Deus que nos criou, aleluia. E o Senhor, como é onisciente, onipresente, onipotente,
Visita, Senhor, aleluia, as cadeias públicas. Vai visitando, Senhor, os centros de recuperação. Vai visitando, Senhor, aleluia, os hospitais, Senhor. Onde tem pessoas, Senhor, entre a vida e a morte. Onde tem pessoa ali, Senhor, que dá no seu entendimento que não tem mais jeito. Mas eu te apresento Jesus, o médico dos médicos por excelência. Assim, meu Senhor, receba a nossa oração como holocausto vivo, suave, agradável, para a honra e glória do teu nome. Amém. Eu quero agradecer por você, minha querida irmã, meu querido irmão, obreiro, você que vai morar no céu, eleito do Senhor. Aleluia. Sem perca de tempo, você que tem a sua Bíblia, você que é simpatizante de Jesus, você é amante da palavra de Deus, aleluia, você pode estar pegando a sua Bíblia, quem sabe você pode pegar uma caneta, um papel e tomar, aleluia, o escrito aí e meditar em nome de Jesus. Abrimos a nossa Bíblia Sagrada, o primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis, aleluia. Abrimos a nossa Bíblia em nome do Senhor, em Gênesis capítulo 3, em nome de Jesus. Vai ser muito forte nessa noite, vai compartilhando. Quero agradecer a Deus. Jaqueline, seja bem-vindo, né, em nome de Jesus. Quero agradecer também Karine, aleluia, Deus abençoe, aleluia. Igreja Evangélica Boas Novas, mais uma vez, né? E muitas igrejas, né? Muitas denominações está entrando, né? Você pode compartilhar em nome de Jesus. Abrimos a nossa Bíblia no primeiro livro das Escrituras Sagradas, o livro de Gênesis. É o livro do princípio, é o livro de tudo. Aleluia. Capítulo 3, você que pode, em nome do Senhor, versículo 1. Aleluia. Gênesis, o livro princípio, né? O primeiro livro das Escrituras Sagradas, Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito assim na minha Bíblia Sagrada e na sua também, que é uma única Bíblia que existe na face dessa terra. Pois bem, ora, aleluia, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais, em outras traduções, alimares do campo, porque o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comerei, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocarei, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrerei, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Pois bem, queridos irmãos, aleluia, nós vemos aqui, né, quando voltando um pouco atrás, né, quando o Senhor criou, né, o universo, como o Senhor criou o homem, como o Senhor criou tudo. E nós vemos aqui o cuidado de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, projetos, e a preocupação de Deus conosco. Eu creio, os irmãos, eu não sei se você atentou para isso, Deus, ele fica muito, muito preocupado com a sua vida e com a minha vida. Mas você possa estar perguntando, mas pastor, por quê? Porque simplesmente entenda e compreenda que você é uma pessoa muito importantíssima, muito especial para o Senhor. Porque o Senhor, aleluia, quando Ele na sua engenharia, Deus na sua onisciência, na sua onipotência, Ele automaticamente Ele fez o homem com as suas próprias mãos. E então
por Deus ter um cuidado com você e comigo, e por Deus ter mais, digamos, uma cautela, né? E por Deus fazer tudo isso por você e por toda a humanidade, Deus se preocupa tanto que, segundo as Escrituras relata, que Ele não quer que nenhuma de nós se perca, que todo venha a ter o que? O conhecimento, e todo venha a ter a salvação eterna, gratuita e genuína. Então, queridos irmãos, nós entendemos que, segundo as Escrituras relatam, aleluia, marque isso e frise bem. Então, a gente vemos que o homem, ele é tentado 24 horas, por que não dizer 48 horas, a humanidade. E principalmente quando você tem a chamada de Deus, quando você tem o chamado de Deus. Paulo, Deus abençoe, querido, seja bem-vindo. Então, queridos irmãos, nós podemos ver automaticamente, você, antes de ser gerada no ventre da tua mãe, o Senhor já traçou a sua vida. Então, portanto, muitas pessoas dizem assim: nossa, porque eu nasci? Nossa, porque eu estou passando por tanta prova, por tanta luta, por tanta dificuldade, por tanta humilhação? Eu estou sendo muito humilhada, eu estou sendo muito humilhado, eu não sei para que eu nasci. Não, agradeça a Deus porque você está viva, você está vivo, nós estamos vivos, porque tudo é permissão de Deus. Se não fosse assim, Deus não tinha criado o homem, Deus não tinha projetado o homem, Deus não tinha, aleluia, feito o homem com detalhes, né? E olhe para você mesmo, aí no seu lar, na sua casa, olhe como você é perfeita, olhe como você é perfeito. Deus te fez, eu e você, sem defeito nenhum, aleluia. Ao contrário, Deus te revestiu de todas as ciências e sabedoria. E muitas vezes a gente fica, queridos irmãos, através do inimigo, assoprando no nosso ouvido, achando que nós é incapaz. Mas o inimigo sabe que você é tão preciosa, tão precioso nas mãos do olheiro, nas mãos do Senhor, que ele tem inveja de você. O inimigo ele é incapaz, e você é capaz, porque o Senhor te deu toda a sabedoria. Xalamanás, somicou, calamanás. Então, quando nós entramos para o livro dos princípios das Escrituras, tudo que Deus fez em relação ao homem, à humanidade, foi 100% perfeito. E entenda, marque isso, você é perfeita por Deus, pela a projeção, pela criação de Deus. Então você não tem nada imperfeita, você não tem nada imperfeito. Agora, na verdade, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, nós até desagradamos o Senhor. Mas mesmo com as nossas falhas, o Senhor ainda continua te amando. O Senhor continua te abraçando. Filha, meu filho, eu sei que você errou, eu sei que você errou, mas entenda, eu te amo assim mesmo. E quando nós vemos aqui, queridos irmãos, olha para você ver, quando nós entramos dentro da Bíblia, o Senhor, quando fez o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, e quando o Senhor criou todos os animais, todos os répteis, tudo que nós podemos contemplar diante dos nossos olhos, né, nas Escrituras Sagradas, tudo Deus fez, macho e fêmea. O Senhor fez um casal, aleluia. Mas as outras o Senhor só disse haja. Mas os animais o Senhor fez. Mas quando se trata o homem, já foi algo específico. Já foi com, aleluia, com inteligência. Não quer dizer que Deus não fez as outras com inteligência, sim. Mas o homem, o Senhor fez ele com dedicação. O Senhor fez mais com carinho, com mais preciosidade, que foi a sua imagem, a sua semelhança. E aqui quando a minha Bíblia diz, a nossa Bíblia diz automaticamente, quando Deus fez o homem do barro, e automaticamente o Senhor cerrou a costela do homem chamado Adão, automaticamente, e fez a mulher. Da costela do varão façam uma varoa.
Aleluia. E nesse meio tempo aí, o Senhor, querido, antes de o Senhor fazer a mulher através da costela do homem, que é Adão, que o Senhor fez Adão automaticamente, o Senhor olhou ali pelas suas maravilhas, pela sua criação. Aleluia. Ele fez macho e fêmea. E nós vimos ali, dentro das escrituras, entendemos que todos os animais tinham seus casal, seus pares, a sua parceira e o seu parceiro. Isso é bíblico. E muita gente tenta violar as escrituras que já foi predestinado e já foi escrito, já foi determinado por Deus. Então, queridos irmãos, entenda. Então, quando Deus viu isso, olhou para Adão, Não, Adão não pode ficar só. Não é bom que o homem viva só, mas sim façamos uma disjuntora, façamos uma companheira. Aleluia. Então muitas pessoas, queridos irmãos, têm uma certa dificuldade de entender esse sermão. Aleluia. Então quando o Senhor faz a mulher através da costela do homem, automaticamente o Senhor, aleluia, fez a sua obra completa, perfeita, 100%. Então entendemos, queridos irmãos, quando o Senhor faz o homem e fez a mulher, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor colocou, aleluia, e orientou, colocou no jardim e orientou o que deveria o homem e a mulher, o que poderia fazer, o que poderia comer, o que poderia no seu dia a dia, no seu cotidiano, o que poderia fazer ou não. Aleluia. Mas, aleluia, o Senhor, eu fico imaginando, queridos irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, que o Senhor é tão maravilhoso na sua vida, nas nossas vidas, na minha vida, que o Senhor chega para Adão e Eva e diz: olha, Adão, você está vendo isso aqui? Estou. Está vendo todos os frutos? Estou. Esses frutos aqui, você pode comer todos os frutos, todos, isento, exceção, menos uma. Essas aqui todas vocês podem comer, mas essa daqui não pode. Essa aqui vocês não comem não. Você está entendendo, Adão? Estou. Eva, você está entendendo? Sim. Então, queridos irmãos, entenda, a gente, antes de fazer qualquer coisa, o nosso amigo fiel, Espírito Santo da verdade, ele é o primeiro nos advertir, orientar, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos. Olha, se você fizer isso, vai estar errado. Olha, se você fizer isso, a consequência vem. Olha, se você fizer isso, você vai estar pagando um alto preço. Olha, se você fizer isso, se não for por você, vai vir para o seu filho, para a sua filha, alguma coisa vai ter que arcar com a responsabilidade. Então, queridos irmãos, quando eu vejo dentro das escrituras o Senhor falando para Adão, falando para Eva que esses frutos poderia comer, mas isento certo? Um que não poderia, que é a fruta do bem e do mal. Se tu os comer, tu morrerás. Morrerás não era físico, morrerás espiritualmente. Então o que tem de pessoas, aleluia, no mundo aí fora, morrendo espiritualmente, sem contar físico, não é brincadeira. Por falta de quê? Da desobediência. E a desobediência, ela traz uma consequência. E a consequência, ela traz dano. E quando traz a consequência, dano, ela traz perca. E quando traz perca, traz desespero. E quando traz desespero, traz frustração. E quando traz a frustração, traz desânimo. E quando traz desânimo, traz credibilização. Você fica sem crédito. Aleluia. E quando você fica sem crédito, você fica sem confiança. E uma vez você ficando sem confiança, você fica aero. Você fica sem para onde correr. Aleluia. Mas no meio desse conflito, no meio desse desânimo, dessa tempestade, como diz a linguagem fora, no meio desse baldo de água fria em você, há uma saída. Mesmo assim,
Eu e você tem uma saída. E qual é esta saída? Jesus. Então, queridos irmãos, entenda. O Senhor, por sua vez, Ele mesmo explicando, detalhando, esclarecendo, falando para eles, claramente, automaticamente, eles não tiveram muita maldade. Por quê? Aí entra em ensejo a serpente. Aquela serpente não era nada mais, nada menos, era o espírito imundo. Satanás infiltrou no meio daquela serpente. E Satanás filtrando dentro daquela serpente, ela induziu, enganou Eva. E Eva automaticamente, por não ter a maldade, segundo a Bíblia relata naquela época, Adão não tinha maldade, Eva não tinha maldade. Volta para nós, um exemplo para quem tem filho, criança, automaticamente, me responda uma coisa para nós. Você acha que uma criança ela tem maldade a partir dos 5, 6 meses? Quem sabe um ano? Não tem, queridos irmãos. Não tem, a criança é pura. A criança, a mente dela é limpa. Por isso que Jesus disse, deixa vir a mim as crianças, porque as crianças, ela entrará e reinará o reino dos céus. Aleluia. Por isso que Jesus disse, seja igual uma criança pura, seja igual uma criança sem malícia, sem maldade. Aleluia. E então naquela época era tipo assim, eles não tinham maldade, mas o espírito da maldade, Satanás infiltrou ali naquela serpente. E uma vez automaticamente ele filtrando aquele espírito imundo, induziu, enganou Eva. Mas o Senhor falou para ela, Eva, não faz isso. Você está me entendendo? Estou. Você está me compreendendo? Estou. Então, queridos irmãos, é igual você. Nós, explica para o teu filho, explica para a tua filha, filha, não faz isso. O caminho é A. Quer escolher o caminho B ou C. Acha que sabe, mas não tem amadurecimento em certos momentos, em certas coisas, em certos obstáculos. Aí acha que pelo seu entendimento, pelos seus olhos humanos, acha que está perfeito, e lá na frente você vê o estrago. Então, a serpente disse, olha, Deus falou para ti comer todos esses frutos, menos aquela que é do bem e do mal, sim. Não, não vai nessa onda não. Você pode comer, ué. Pode, não, mas Deus falou que não pode. Mas Deus falou que não pode, mas eu estou falando que pode comer. Olha para você ver, irmão. O que Jesus está querendo dizer, o nosso Deus, o que tem de gente cheia de malicioso, gente maldoso, gente covarde, quer ver a sua desgraça, não quer ver você, digamos assim, não ajuda você a caminhar para o céu. Nem quer ir para o céu e não quer que você não vá. Satanás fez isso. Sabendo que Eva e Adão, aleluia, estavam no caminho certo, estava na direção certa, Xalamaná, Somicô, Xalamaná, estava trilhando certo, e foi orientado, foi esclarecido, foi divertido, mas desobedeceu. Ela, digamos assim, ela foi induzida, ela foi manipulada. E o que tem de gente induzido, o que tem de gente manipulando as escrituras, o que tem de gente que diz, eu sou doutor, eu sou formado, eu sou bacharelado, não, isso aí é ruim, não, é bom, mas seja que faça as coisas dentro da Bíblia Sagrada. Querido, o que tem de gente nas redes sociais dizendo que é isso e aquilo, aparentemente possa ser até perfeito, aparentemente, entenda isso, aparentemente parece que está entrando dentro da Bíblia, mas quando se você der um descuido, ela vai saindo fora aos poucos e vai filtrando outra coisa, é igual a serpente. Não, tá certo,
Deus falou para comer tudo, menos isso, mas só que tem um porém, nada, pai. Pode comer, menos aquele que ele falou que não pode, mas come. Mas Deus falou que não posso comer, mas coma assim mesmo. Olha para você ver, a serpente falando para Eva, e Eva sempre naquela batalha espiritual, entre o bem e o mal, porque ela era o bem no sentido porque ela não tinha maldade, e o mal era a cobra, que Satanás estava filtrado como um espírito imundo. Então entenda uma coisa, ela disse que não pode, Deus falou que eu não posso comer esse fruto, porque esse fruto é do bem e do mal, todos esses aí dentro do jardim, e nós, eu e Adão, tem livre acesso, livremente nós podemos comer, mas essa daqui não. Aí qual foi o argumento, qual foi a filosofia de Satanás? Não, mas só que tem um porém, Eva. Você sabe por que Deus falou que você não pode comer? Porque você vai ser mais inteligente que ele, por isso que ele não quer que você coma. E o que tem de gente usando a palavra de Deus, o que tem de gente dizendo, não, pai, que é isso, você pode fazer, isso aí você é liberal, você acha que você não pode fazer isso? Não, pode, não, está errado. Inclusive, pega até texto violado, isolado, até você, então realmente eu vou comer mesmo, vou fazer mesmo, eu vou errar mesmo. Não, está errado, não faça isso. O que foi que ela fez? Desobedeceu a palavra do Altíssimo. O que me alegra, irmão, antes de eu entrar, agora que eu começo a ministrar a palavra de Deus, isso aí foi só para esquentar essa turbina. O que me alegra, o privilégio e a honra, escuta aqui, o privilégio e a honra que Adão e Eva tinham. Aí você pergunta, pastor, era o que? Me explica. Segundo as escrituras relata, o privilégio entre ambos o casal tinha era a visita do Criador. Olha que coisa linda. Aleluia. Eles tinham o privilégio, a honra e a oportunidade que Deus visitava eles no jardim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eles ali falavam com o Senhor. Eles ali não tinham maldade nenhuma. Como o mundo está cheio de maldade, cheio de malícia. Qualquer coisa que você vai conversar, a pessoa acha que é aquilo. Hoje tem que até vigiar quando você vai conversar com certa irmã, com certo irmão, porque senão ele pode levar para o outro lado, não é, às vezes não é nem ele. O inimigo pode levar e pode dar uma interpretação inadequada. Aleluia. Foi o que aconteceu aqui com ela. O inimigo colocou uma interpretação, aleluia, que ela viesse entender, se ela comesse seria mais, mas não tinha maldade, tudo bem, comeu. E quando comeu, automaticamente deu, aleluia, para Adão. Adão também comeu. Então o que acontece? Adão comendo, automaticamente, se Eva, minha esposa, me deu, eu vou comer, é natural. Se for olhar pela lógica humana, é natural, eu vou comer, até aí tudo bem. Mas antes ele de comer, Adão, ele, por ser o cabeça, a Bíblia diz que o homem, ele é o sacerdote da casa. Então ele, antes de comer, peraí, Eva, mas Deus falou para nós não podemos comer desse fruto, mas nós temos tanto fruto, Eva. Eva, vamos conversar nós dois aqui, nós temos fruto demais. A Bíblia diz, os irmãos, no jardim tinha tanto fruto, você podia escolher o fruto que quisesse, mas inseto é essa fruta que não poderia. Exatamente aquilo que você não pode fazer, você faz. Você sabe qual o erro do ser humano? Olha só, um belo dia, e a Bíblia diz que um certo homem diz assim, o que eu quero fazer, não faço, e o que eu não quero, faço. Foi o que aconteceu. Então, eles tinham tantos frutos no jardim, mas foram comer
o proibido que não poderia, porque o Senhor determinou, o Senhor orientou, o Senhor falou, o Senhor dialogou, o Senhor explicou por que. Olha, irmão, oh Deus, a presença do Espírito Santo é real. Olha só, se você faz um erro sem saber, é uma coisa. Quando você faz um erro sem ter a consciência, e quando não está ciente, é outra coisa. Mas quando você faz um erro consciente e ciente, aí já muda o cenário, aí já muda a história. Você já fez consciente e ciente. É diferente quando você faz uma coisa sem estar consciente e ciente. Isso quer dizer, Deus deixou eles cientes. Deus deixou eles conscientes daquilo que não poderia fazer. E eles fizeram. Aleluia. Então, mas Eva, Deus falou isso, não poderia, se fosse o caso, né? Mas não era. Ele comeu. Aí o inimigo, ele é assim, irmão. O inimigo, ele vai te propor algo que aparentemente, diante dos olhos, parece que é perfeito, não tem nada a ver, é isso mesmo. Por quê? Até com Jesus, ele tentou o Senhor Jesus. Agora imagina aí você, que somos comedor de farinha e feijão, frango com quiabo. Imagine, nós que é da roça. Se você não tiver uma direção espiritual, que o Senhor não falar conosco, o Espírito Santo da verdade, que é o nosso amigo fiel, não der a direção, nós podemos entrar, e como muitos estão entrando, da desobediência como Adão e Eva. E o pior, a gente tem que achar o culpado. Nós temos que culpar alguém para tirar a nossa culpa do erro e colocar em alguém. Não pode. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Aleluia. Queridos irmãos, imagine e entenda o privilégio que aquele casal tinha, mas tudo é aí entre os sejos, né? Tudo é cumprimento das Escrituras Sagradas. Entenda que tudo tem um propósito de Deus, né? Se agora tem uma questão que muitas pessoas perguntam, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. E se Eva não tivesse comido do fruto? E se Adão não tivesse comido do fruto? Será que nós estávamos passando? Irmão, entenda uma coisa. A gente está vivendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje do século 21, a gente sabemos o que é certo e o que é errado. Mas só que nós entendemos, queridos irmãos, automaticamente, naquela época, Adão e Eva foram orientados, foram explicados. Aleluia. E hoje nós também podemos dizer, o homem pode dar uma desculpa, não posso, o mesmo, querido, e se o Espírito Santo, ele sempre fala contigo. Então nós vemos a desobediência daquela época muito grande. O homem, ele põe na cabeça, é ele que manda, quem manda é o Espírito Santo. E nós vemos a desobediência, um preço muito alto. Aleluia. A desobediência, ela tem uma consequência. Oxalá não queira passar por isso. Então, queridos irmãos, quando nós vemos que Adão e Eva desobedeceu e violou o que o Senhor explicou para eles que não poderia comer, meu Deus. E o diabo falou para ela, come, você vai ser mais inteligente, você vai ser mais sábio. Mas como? Aleluia. Então a Bíblia diz que, como de costume, normalmente, como todos os dias, o Senhor Deus, Criador do universo, Criador do céu e da terra, como visitava ao pôr do sol, diz a palavra de Deus, o Senhor visitava eles. E nesse dia, o Senhor vai visitar eles, como sempre. E o Senhor disse, Adão, oh Adão. Aí quando ele ouviu a voz do Senhor, ele ficou envergonhado, porque os seus olhos já foi aberto para o pecado. Aí ele já viu a esposa dele daquele jeito, a esposa já viu daquele jeito, então ali
quebrou o protocolo. Ali quebrou a violação. Porque até então, aleluia, ali eles tinham aliança com Deus. Aliança da impureza, puro, a aliança da mente limpa. E quando eles quebraram esta aliança, quando eles violaram esta aliança, automaticamente os olhos foram abertos. Aleluia. Então, quando eu vejo aqui dentro da Bíblia Sagrada, aleluia, e então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estava nus, e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha para você ver. Estou sentindo a glória do Espírito Santo, estou sentindo a presença de Deus aqui neste momento. Aleluia. Então, queridos irmãos, quando eles deram de conta, já estava um olhando para o outro. Ué, o que aconteceu, Adão? Ué, o que aconteceu? Ué, gente, você está assim, eu também estou assim. Não, peraí. Aí que me chama a atenção, e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles ficaram envergonhados. Antes eles não estavam envergonhados. Antes estavam com a mente limpa, pura, igual uma criança. Depois, quando o diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir, para matar sua casa, sua família, seu projeto, seu sonho, que Deus fez um projeto lindo. Deus te fez vencedora, Deus te fez vencedor, Deus te fez guerreira, Deus te fez você guerreiro. Deus te fez você para fazer a diferença entre as nações, e de repentemente se encontramos nesta situação. E de repente a gente fica culpando, é Deus. O homem tem esse costume. É Deus. O homem tem um costume de dizer que todo erro é Deus. O homem sabe que automaticamente que ele pode mudar essa situação, só depende dele. E quando a Bíblia Sagrada diz que automaticamente eles foram vidos nus, eles viram automaticamente envergonhados, aí se esconderam, automaticamente eles ouviam a voz de Deus, aleluia, e diz assim, e chamou o Senhor Deus, Adão, Adão, e disse, onde estás? Olha que coisa linda, queridos irmãos, olha como é maravilhoso a honra, o privilégio que Adão e Eva tinham. O Senhor visitava todo ao pôr do sol. E nesse dia o Senhor, como tem uma voz linda, uma voz maravilhosa, diz, Adão, oh Adão, onde estás, Adão? E ele envergonhado, porque já não era a mesma pessoa, ele já sentiu culpado, ele já sentiu automaticamente por ele ter desobedecido a Deus, o Criador do universo. E o que me chama a atenção, queridos irmãos, e o Senhor, como sempre, e ele diz, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Olha para você ver, aí ele, olha, querido, olha o diálogo entre o pai e o filho e o pai. Até então o Senhor chamava pelo seu nome. E quem sabe nas madrugadas, quem sabe por onde você anda, o Espírito Santo te chama. Aleluia.
mas eu errei, mas eu pequei, eu fiz isso e isso. Não importa. O importante é que você tenha que se arrependendo, o Senhor te perdoa e você é uma nova criatura, você segue a sua jornada e você tem a salvação eterna, porque a riqueza do homem na face dessa terra, diz a Bíblia Sagrada, pela genealogia, é a salvação eterna. E aqui ele disse: eu temi o quê? Eu não posso chegar até o Senhor, digamos assim, humanamente, porque eu pequei, eu errei, eu violei, eu não sou digno de chegar até o Senhor mais. Eita glória! Mas o Senhor, como Ele é misericordioso, a sua misericórdia, a sua graça na minha vida, na tua vida, na nossa vida é grande. Aleluia, Ele nos perdoa. E o que me chama a atenção aí, e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse. Olha para você ver. Eita glória! Adão, olha para você ver, irmão. Ô Adão, que deu na tua cabeça, rapaz. Você tinha as melhores águas cristalinas. Você tinha o melhor fruta, você podia fazer o que você quisesse, mas essa daqui, logo essa, rapaz. E é exatamente, o homem ele só toca onde não pode mexer. O homem só faz onde não pode fazer. Aí corre um grave e um grande risco. De repente o homem ele põe tudo a perder em questão de segundo. É igual um construtor. Se você vai construir uma casa, automaticamente você leva anos, dependendo da casa, do prédio, às vezes meses. Vamos supor, hoje está mais fácil. Você vai construir uma casa hoje, você pode levar 8 meses, 1 ano, dependendo da casa, 2, 3 anos, né? Mas entenda, se você leva 8 meses, ou 6 meses, eu não sei, ou 2, 3 anos, dependendo da situação, em questão de segundo, você vai pôr tudo a perder o que você plantou. Olha para você ver. Isso quer dizer, e dá a entender, Deus avisou, Deus orientou, Deus explicou, Deus detalhou o que poderia e o que não poderia, mas mesmo assim, ele comeu. E quando eu vejo que, mas Adão, por que tu fizesse isso? E então disse Adão, aleluia, a mulher que me desse por companheira, e ela me deu da árvore, e comi. Até então, queridos irmãos, até então, ele falou a verdade, biblicamente falando, até então, e realmente foi, né? A mulher que tu me desse como companheira, ela me deu e eu comi. Aí entra o ensejo. Se alguém te der veneno, você vai comer? Você sabe que não vai comer, você sabe que vai te matar, ué. Alguém que vai te dar uma comida estragada, você sabendo que a comida está estragada, você vê está estragada, você vai comer? Não. Tem certas coisas que você tem que vigiar, ué. E logo ele que é o sacerdote da casa, que o Senhor falou com ele, é igual, pega um exemplo, se você sabe que a comida está estragada, você não vai comer. Isso quer dizer, se Deus te falou para ele não comer do fruto, não é o quê? Para ele comer? Não, é para ele não comer, porque foi falado. Então você pega, se a comida está estragada, não vou comer, eu vou passar mal, se eu comer veneno, eu vou morrer. Então isso quer dizer, se a comida não estiver estragada, eu vou comer. Se não é veneno, eu vou comer, vou viver, não é isso? Então o que acontece? Você fazendo a comparação nos dias de hoje e voltando para o lado espiritual, não é diferente, é a mesma coisa, só muda as colocações. Então o Senhor disse, tu come de tudo, mas essa não. Isso quer dizer, você pode comer uma comida boa, mas menos uma comida venenosa ou uma comida que vai te fazer mal. E muitas vezes quando a gente come uma comida, dependendo de tantos dias que é feito em certos lugares, você acaba passando mal. Não é isso? Então é semelhante assim. Que foi que ele falou? Senhor, a mulher que tu me desse como companheira, ela me deu e eu comi. Até aí tudo bem. Mas o Senhor queria que ele entendesse que ele não poderia comer. Mas ele colocou o quê? A mulher. Aí digam assim, eu comi porque é a mulher que tu me deu.
ele jogou a culpa na mulher. Você não pode julgar a sua culpa em alguém. Você tem que assumir: Senhor, realmente eu comi, foi eu que comi. Mas não, se for olhar entre aspas, né, ele colocou a mulher, mas não assumiu que ele comeu. Diga, foi eu mesmo. Digamos assim, eu, porque tem o plural, ou seja, que foi eu que fiz, e você colocar alguém no meio. Então, o que acontece? Ele colocou culpando a mulher dele. Ele não assumiu que foi ele. Aí nós vemos aqui, queridos irmãos, ele diz: a mulher que tu me deste como companheira, e ela me deu, e eu comi. E disse o Senhor, Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e comi. Olha só, isso quer dizer, ela também falou a mesma coisa como Adão falou. Claro, diferente. Bom, a serpente me enganou e eu comi. Agora, para você ver, um jogando culpa no outro. Não poderia ser mais bonito, ser honesto, transparente, sincero? Não precisa jogar em culpa de ninguém. Foi eu e ponto final. Assumiu o erro. Adão não assumiu o erro. Eva também não assumiu o erro. E hoje em dia está esse ping-pong. O homem falta de honrar a palavra em geral. Foi eu, pronto. Assumo, não precisa jogar a culpa em A, em B, em C. Não. Aconteceu com Adão, foi isso. Aconteceu com Eva, foi isso. A mulher que tu me desse, comi. A serpente me enganou, eu comi. Aí nós vimos aqui aquele jogo, né? E quando fizesse isso, maldito será mais que todas bestas, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre, e andarás em pó, comerás todos os dias da tua vida. Deus falando com a serpente. Meu Deus, é forte. Então, queridos irmãos, entenda, e hoje em dia, nós não precisamos mentir e omitir. Não é necessário isso. É simples. Aleluia. Aquele povo antigo sempre falava: filho, filha, fala a verdade, se ensina ou não, porque a mentira do diabo está clara aqui, ó. O diabo, infiltrado na serpente, enganou o homem e a mulher e o homem, vice-versa. Então ele é o quê? O pai da mentira. E o pai da mentira é o diabo. E quem tem mentira corre risco de perder a salvação. Há uma possibilidade de se arrepender, diz as Escrituras. E quando nós vemos aqui o Senhor colocando digamos assim, a sua advertência. O Senhor colocando advertência por homem, o Senhor colocando advertência para a mulher, e o Senhor colocando advertência para Satanás. Aliás, até para a cobra também. Então, isso tudo. E quando nós vemos aqui, queridos irmãos, aleluia, e poreis inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente te ferirá a cabeça, de tu ferirá o calcanhar. E a mulher disse, e o Senhor dizendo, né? O Senhor disse à mulher: multiplicarei grandemente, e a tua dor e a tua concepção, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Meu Deus, qual é a regra que o Senhor colocou? Por causa da mentira, por causa da desobediência, olha a consequência, meu Deus. Tu terás dor, tu vai dar luz a filho, e tu serás submisso a ele. Meu Deus. Xalamanás, sumicou, calamanás. E o Senhor colocou advertência para a cobra. Aleluia. Tu rasteirás a terra, tu serás as piores répteis da terra.
E o homem? Aí o que aconteceu com o homem? Aleluia. Versículo 17, você vê aí. E Adão disse: por que deste ouvido a voz, o Senhor falando para ele, por que deste ouvido a voz da tua mulher? Foi o que eu falei aqui, irmão. Não tem jeito não. Porque tu, Adão, que é o cabeça, o homem da casa, porque tu deu ouvido à tua mulher, rapaz? Tu é homem que não quer. Por que tu fizesse isso, rapaz? Eu te falei para tu, rapaz. Eu te orientei. Não pode. Não tem jeito, Adão. E Adão, aleluia, a tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Meu Deus, maldita é a terra por causa de ti. O Senhor já amaldiçoou a terra. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Isso quer dizer, o Senhor colocou para Adão: Adão, o Senhor colocou já culpado na terra também, o Senhor amaldiçoou a terra e disse para Adão: agora tu vai comer do teu suor, tu vai trabalhar um sol quente, 40, 50, 60 graus na cacunda, tu vai sentir na pele, Adão, porque tu não precisava disso, tu estava no paraíso, rapaz. Agora eu te pergunto, quem quer trabalhar no sol de 40, 50 graus? Ninguém, ué. O sol quente rachando. É igual tem aquelas pessoas, não ficam no ar-condicionado, vai olhar sua conta bancária, tem uns 30 mil todo dia, ou todo mês que eles empresaram, chegar a ter 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões da conta, vê se ele vai lá para o sol de 30, 50 graus. Não vai. Tipo assim, colocar um exemplo, o dia de hoje, aquelas pessoas que têm poder aquisitivo, tem 1 milhão, 2 milhões na conta, tem carro importado, piscina, cobertura, um exemplo assim, então as pessoas não vão fazer isso. Então, voltando para o lado espiritual, voltando para a Bíblia Sagrada no jardim, Adão e Eva era assim, irmão. Eles não davam duro em nada, tinha tudo do bom e do melhor para eles. Olha para você ver, e Deus não cobrou nada deles dois. Deus só simplesmente pediu. É igual como você pede, o pai pede algo para o filho, a mãe pede algo para a filha. Só isso, filha não faz isso, filho faz isso, só faz isso e isso. Não já aconteceu com você que é pai, você que é mãe? Por exemplo, tipo assim. Então Deus só pediu. E olha, se ele quisesse mandar como ele manda em tudo, ele mandava, mas ele só pediu, simplesmente ele pediu. Adão e Eva, não faz isso, não come, você está entendendo? Tô. Tem certeza? Tem, não tem dúvida não, pronto, ele vai e desobedece. E olha que eles não precisavam nada disso, a melhor água cristalina, melhor fruto, tudo isso você podia imaginar, mas desobedeceu. E quando desobedece, aí pode preparar os pinhaços. O Senhor disse aqui para ele: agora, Adão, já que tu escolheu, tu mesmo escolheu com as tuas próprias mãos, tu mesmo escolheu, agora tu vai comer do suor da terra, tu vai lavar a terra. O que é lavar? Lavar, aqueles irmãos, já fui uma pessoa muito agrícola, vivia muito na roça, plantava milho, feijão, batata doce, tudo que você pode imaginar. Quem trabalha agrícola e já trabalhou entende que você planta milho, que tem todo, né? Então sabe que o sol é escaldante. Aleluia. Então é agora Adão e Eva. Agora você vai lavar a terra, digamos, você vai plantar a terra. Agora você vai cultivar a terra Agora você vai comer do teu suor. Por isso que nós tá aí trabalhando no suor pesado, trabalhar dia e noite se for possível, o sol escaldante, porque se não trabalhar não come, se não trabalhar não paga os compromissos que nós tem que arcar, felizmente, lamentavelmente. Então foi isso. Então por isso que a humanidade, a maioria deles que está passando por isso, por causa de quê? Da desobediência. Aí o Senhor colocou, aleluia, agora Adão, tu vai lavar a terra, tu vai trabalhar,
Tu vai sentir na pele espinho, cardor, também te produzirás e comerás erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó torna. Pelo amor de Deus, não dá para entender não, irmão. Adão, olha para você ver, irmão. O que me alega aqui, dentro da palavra de Deus, escute bem. Deus disse, então tá bom, vou dar a sentença de cada um. Vou dar a sentença da mulher, da cobra, da terra, do homem, e foi dando. Como nós podemos ver aqui. Você entendeu, Adão? Entendi, ó. Você foi feito do barro. Escute bem, Adão. Você foi feito do barro, não foi? Foi. Agora, Adão, você vai passar por uma situação desagradável. Você não precisava disso. É igual, por exemplo, irmão, imagine você dar um carro importado para o teu filho ou para a tua filha, dar uma casa, você dá uma conta bancária para ele ou para ela, e dá do bom e do melhor para ele ou para ela, o seu filho, e de repentemente ele leva tudo de água abaixo. Agora te pergunto, Deus pergunta, será que você vai fazer isso? O que tem de gente sofrendo por causa disso não é brincadeira, e culpa a Deus. Isso é causa de não, culpa a sua. Você errou, arca com a consequência. Como que Deus falou aqui? Agora você vai trabalhar na terra, você vai cultivar a terra, você vai comer da terra, você vai plantar da terra. Você foi feito do barro e do pó, e do pó e do barro tu há de retornar para ela. Olha para você ver o preço que o homem, da desobediência que o homem teve que pagar, desnecessariamente. Eu não quero isso não, tá, irmão? Não quero não, porque a gente tem que procurar por onde. Ah, pastor, mas a luta é grande. Deixa a luta vir, ué. Ah, tá faltando, deixa faltar, porque o Senhor nunca vai deixar faltar para você. O homem pode deixar faltar, mas Deus nunca vai faltar nada. As mãos de Deus estão sempre estendidas, as mãos de Deus estão sempre te abençoando em todas as áreas, financeira, espiritual, livrando, guardando a tua casa. Fique tranquilo. Deixa os invejosos para lá, aleluia. Por isso que a gente, sabe, o erro do ser humano é se preocupar com o outro. O erro do ser humano é olhar a vida do outro, como ela vai, como ele veio. Faça a sua vida diante de Deus. Olhe para Deus. Procure se concentrar diante de Deus, porque Jesus está voltando, aleluia. E quando eu vejo aqui, irmão, olha só, e o espinho e cados também te produzirás, no suor do teu rosto comerás o teu pão, aleluia. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes, aleluia. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Olha para você ver, querido, esse Deus é gigante, esse Deus é lindo demais, aleluia. Eles não tinham nada, estava só com uma folhinha de fiqueira se cobrindo, não foi? Deus é tão lindo, tão maravilhoso, tão piedoso, aleluia. Deus chamou os dois, o casal, disse, olha, vem cá vocês dois, eu sei que vocês erraram, vocês me desobedeceram, eu já estipulei o que vocês vão fazer agora, a partir de hoje em diante, aleluia. Vocês vão fazer o que eu já falei, cada um já dei as suas missões agora vem cá, eu vou fazer agora veste para vocês. Eita glória, eu vou mudar um pouco a história de vocês. Vocês não merecem,
mas vou fazer vocês merecer. Eu vou fazer veste. Nessa noite o Senhor está dizendo, Ele vai mudar a sua história. Nessa noite o Senhor está dizendo, vou mudar o seu quadro. Só busca a minha presença, só faz a minha vontade, eu não estou te cobrando nada, diz o Senhor. Porque se o Senhor, queridos irmãos, Ele não cobrou nada para Adão e Eva, só colocou o quê? A consequência que eles iam ter que fazer. Mas o Senhor deu veste para eles, o Senhor vestiu eles, aleluia. E o que me chama a atenção aqui, e chamou Adão e sua mulher, aleluia. E então disse o Senhor, Deus, eis que o homem, e como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, e pois para que não estenda suas mãos, e torne também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E o Senhor Deus pôs e o lançou fora do jardim, do Éden, para lavar a terra, de que foram tormados, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins aos oriente do jardim e do Éden, e uma espada inflamada, meu Deus, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso quer dizer, o Senhor tirou eles do jardim, o Senhor lançou eles na terra, agora a terra está aí, a terra agora é suas, vocês vão plantar, vão trabalhar, vão colher e vão comer. Agora do jardim, não. O jardim agora eu vou secá-lo. O jardim agora vai ser protegido. Isso dá a entender, queridos irmãos. Mesmo que eu e você erramos, mesmo que eu e você falhamos, mesmo assim, eu e você está trabalhando, e mesmo assim, o Senhor está te guardando, o Senhor está te livrando, o Senhor está te fortalecendo. Nós não temos razões para não buscar a presença do Senhor. O Senhor tem livrado a gente de tantas coisas ruins, que o inimigo, como sempre, aparece como pedra de tropeço na tua vida. E o homem, sabendo disso, ele, para evitá-lo, esse tipo de coisa, o homem não evita. O homem, nos dias de hoje, no século XXI, cada dia que passa, ele está cavando. E cada dia que cava, ele vai se afundando aos poucos, sem perceber. Mas Jesus está voltando. Queridos irmãos, atentamos pela salvação, porque é a única riqueza, é a única esperança que Jesus deixou, o nosso Deus deixou. Aleluia. Nós tentar para ela a salvação eterna. Que nós não façamos como Adão e Eva. Nós erramos, estamos procurando alguém para jogar os nossos erros. E nós, é simples. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Mas o Senhor tem de misericórdia da minha alma. Me livra da perturbação. Me livra da tentação do diabo, do inimigo. Guarda a minha casa, guarda o meu filho, guarda a minha filha, guarda meu esposo, guarda minha esposa, guarda minha empresa, guarda meus negócios, guarda, Senhor, o meu sair e o meu chegar, o meu levantar, o meu deitar. Senhor, me ajuda, Senhor. E com certeza Ele vai te ajudar. Renova a minha saúde, renova meus ossos, renova a minha mente, renova meu coração. Arranca o coração de pedra e de bronze e deixa o coração de carne, um coração adorador, um coração adorador por excelência ao Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, nesse sábado, que você possa analisá-lo, você possa abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada. Nós sabemos que não é fácil, é difícil,
mas é possível, só depende de nós. Muitas vezes nós dificultamos, muitas vezes nós mesmos que colocamos problema para nós, que é onde nós podemos evitar. Aleluia. E nós sabemos, todo aquele que não tiver problema está errado. Todos temos problemas, mas Jesus resolve todos os problemas. Ele é a solução de todos. Amém? Então essa é a palavra. Que Jesus possa te guardar, te livrar, o nosso Deus. Aleluia. Que o Senhor possa ter misericórdia da gente, porque esse mundo é mau, querido. Cada dia que passa nós vemos que está acontecendo mundialmente aí, os acontecimentos, é sinal da vinda de Jesus. Eu quero orar por você, aonde você estiver. Quem sabe eu não te conheço, muita gente não conhece que está aí acompanhando, muita gente eu conheço. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vou estar orando. Ali a nossa irmã Everaldo, Deus abençoe. Léo Leotero, meu irmão, Deus abençoe. Valdir Bocopos, Deus abençoe. A missionária Maísa, Deus abençoe. E todos mais, em nome de Jesus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amado e soberano Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nessa noite, Senhor, apresenta o Senhor cada pessoa que está nos acompanhando, Senhor, e ouviu a Tua palavra. Assim, Deus, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso interior, guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, livra, Senhor, de toda emboscada, livra de todo mal, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá, nos ajuda a chegar à salvação, Senhor. Me dá uma noite, Senhor, para cada um, Senhor, de nós, de paz, refrigera a nossa alma, repreende o espírito da perturbação, o espírito da insônia, em nome de Jesus. Repreende toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, tranca-rua, aleluia. Vai repreendendo, Senhor, todo despacho nas encruzilhadas. Ó Deus e meu Pai, como ministro do Senhor, eu abençoo cada sobrevivente, Senhor, de um naufrágio, cada sobrevivente, Senhor, aleluia, nessa terra. Meu Deus, que cada oração venha chegar, Senhor, este homem, esta mulher, esta criança, esse homem que está desviado, essa mulher que está desviada, afastada dos caminhos do Senhor, este homem que é obreiro, que é essa mulher que é obreira, um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, não importa o credo de religiosidade, o importante que estão falando de Jesus é o um Deus só que fez o céu e a terra. Receba nessa noite a nossa oração, Senhor, como local vivo, suave, agradável para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, queridos irmãos, aleluia, ore pela minha saúde, amém. Vou estar orando agora, em nome de Jesus. Soberano Deus, apresentamos, Senhor, a Tua filha, Senhor. Apresentamos a sua saúde. Oh, Senhor Deus, eu não posso fazer nada, mas a Tua palavra diz que a oração de um justo faz muito mais seus efeitos. Apresento, Senhor, da cabeça a ponta aos pés, os seus ossos, o seu organismo, os seus ouvidos, as suas cordas vocais. Meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, aleluia, a oração tem poder. E eu creio, Senhor, no milagre. Ela crê no milagre, ela crê no sobrenatural. Meu Deus, visita o seu lar, acampa os seus anjos, com a espada desembainhada, cortas as correntes, cortas as algemas. Meu Deus, vai repreendendo essa enfermidade, Senhor, se porventura estiver. Mas a Tua palavra diz, Senhor, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E receba esta oração, o poder da oração de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, muito obrigado. E compartilhe esse vídeo, querido. Até uma amiga, um amigo. Entra no YouTube, escreve lá, tem muitas mensagens. Você vai entrar no YouTube lá, José Cunha, faz um comentário, divulga em nome de Jesus. Uma boa noite, um bom descanso, graça e paz para todos.